e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustenha nas suas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meditando nesta palavra, a Bíblia diz que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. E ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E eu observando aqui esta palavra, glórias a Deus, nós vemos e notamos e observamos que um crente cheio do Espírito Santo não impede dele ser bombardeado, dele ser atacado pelo inimigo. Aí é que o inimigo ele se levanta para desestabilizar o crente no emocional e na sua vida espiritual e estrutural. A Bíblia diz, glórias a Deus, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E chegando lá no deserto, depois de 40 dias e 40 noites que ele estava jejuando, ele teve fome. E nesse período o adversário se apresentou a ele para tentá-lo. E glória a Deus, eu meditando nesta palavra, eu comecei a ver que não é porque você está se enchendo do Espírito Santo, que você está jejuando, que você está orando, se consagrando, louvando, lendo a palavra, você vai estar isento de ser bombardeado pelo inimigo. Aí é que o adversário ele se levanta para querer nos derrubar, abalar nossa estrutura, para querer nos desestabilizar, porque ele sabe que quanto mais a gente se encher da presença, da graça, do poder, da unção, mas nos tornamos uma arma, glória a Deus, contra o inimigo da nossa alma. Porque um crente cheio do Espírito Santo é o crente cheio das armaduras espirituais. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de visão espiritual, de discernimento espiritual, de sabedoria do alto, de entendimento do alto para saber prosseguir, caminhar, saber entrar, saber sair. É um crente vigilante. E o adversário, sabendo disso, ele quer sempre desestabilizar. Você vê que cada vez que ele ia falar com Jesus, ele queria colocar uma dúvida em Jesus. Ele dizia: se tu és o Filho de Deus. Por que ele disse se tu és o Filho de Deus? Porque outrora, num capítulo anterior, aleluia, fala sobre o batismo de Jesus. Em Mateus capítulo 4, também fala sobre, aleluia, a tentação no deserto. E no capítulo 3 de Mateus, também se refere quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, onde a presença do Pai, pelo seu Santo Espírito, através de forma incorpórea de uma pomba, se apresentou para Jesus e João Batista, e a voz bradava e dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O inimigo, ele tinha escutado o que Deus tinha falado para o Senhor Jesus Cristo. E toda vez que ele se referia a Jesus, ele queria botar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, te joga daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Se tu és o Filho de Deus, eles sempre colocavam si.
uma dúvida, porque o trabalho do inimigo é sempre lançar dúvida na mente daquele que deseja ser fiel, daquele que deseja, aleluia, agradar o Senhor, daquele que deseja, aleluia, levar uma vida de santidade. O adversário da nossa alma, ele é especialista em querer confundir a mente, lançando dúvida, bombardeios, setas malignas, dardos inflamados, para querer, glórias a Deus, nos desestruturar e fazer a gente descrer que verdadeiramente Deus, ele nos ama, que somos filhos de Deus e que ele é o nosso Pai. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Jesus, ele tinha, glórias a Deus, as armaduras espirituais, que está em Efésios capítulo 6, versículo do 10 e diante, que nos diz assim: glórias a Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa revestida e vestida das armaduras espirituais. Capítulo 6 de Efésios nos diz assim, e o versículo 10 e diante: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, estando pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Jesus, ele estava, aleluia, glória a Deus, coberto com a armadura de Deus. Ele estava, glórias a Deus, com o capacete, ele estava com a couraça, ele estava com o escudo, ele estava com a espada, aleluia. E o que nos representa tudo isso? Eu anotei algumas coisas aqui para nossa reflexão. O cinto representa a integridade, glória a Deus, a sinceridade e o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra, a nossa firmeza em Deus. O cinto é colocado na cintura para que, aleluia, glórias a Deus, a vestimenta, aleluia, ela não fique folgada, ela não cai, porque ela caindo, ela vai mostrar a desonra do homem ou da mulher. O cinto representa a firmeza, assim como o cinto ele é colocado na nossa cintura para manter a peça, a roupa segura. Nós temos que andar seguro diante de Deus, com sinceridade, com verdade, tendo compromisso fiel com o nosso Deus, ser um crente, sermos crentes íntegros e sinceros e verdadeiros. E um crente íntegro, sincero e verdadeiro não pode andar com dois pensamentos, não pode ser um crente de duas palavras. A palavra do Senhor diz que a palavra, aleluia, de um homem, de uma mulher que tem compromisso com Deus deve ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. A Bíblia diz que se passar disso, gera maldição. Então temos que ser sinceros, verdadeiros, honestos. Glórias a Deus. Como o cinto é firme em nossa cintura, temos que andar firmes e sinceros na presença de Deus. A couraça, ela representa, glórias a Deus, uma proteção para guardar o nosso coração. Quando vem palavras negativas, palavras contrárias, que venham machucar, que venham ferir o nosso coração, ele tem que estar protegido com a justiça. Glórias a Deus.
Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Guardar o nosso coração, protegê-lo da moral, glórias a Deus, por meio da justiça que vem de Cristo. Guardar o nosso coração de todo mal, de toda imoralidade, de toda impureza, de palavras que vêm para querer, aleluia, atingir, que venha querer, aleluia, manchar o nosso coração. A coraça, ela é a proteção para que as palavras que vier para querer ofender e descer e surtir efeito contrário, caia por terra. Não tenha, aleluia, glórias a Deus, a força de poder penetrar, mas guardar o nosso coração, protegendo com a coraça. O calçado nos pés fala sobre a preparação do evangelho para levarmos a palavra, aleluia, para levarmos a mensagem, para anunciar as boas novas, a mensagem da paz, a palavra de Deus. Para isso, nossos pés precisam estar calçados, para ir pelo caminho, para não pisarmos e vir machucar os nossos pés em algum espinho, alguma pedra, algum vidro. A gente temos que estar com os nossos pés calçados para transmitir a palavra do reino, preparados na presença do Senhor. O escudo representa, aleluia, a defesa, glórias a Deus, para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno, apagar, aleluia, as mentiras do inimigo, os ataques que são lançados pelo mal contra nossas vidas. O escudo para a gente se defender. O capacete é para a gente, aleluia, guardar nossa mente. O capacete representa, aleluia, glória a Deus, a proteção divina com a palavra de Deus, para quando o inimigo lançar setas na mente, mentira, pensamentos contrários, pensamento negativo, pensamento impuros, pensamentos que muitas vezes o adversário ele lança, é para a gente estar guardado com a nossa cabeça, usando, aleluia, glórias a Deus, a fé no Senhor. A espada se representa a palavra de Deus. Quando o adversário ele quiser vir com as artimanhas dele para querer nos abater, para querer nos oprimir, nos ofuscar, para vir com palavras de acusação, palavras que vêm nos amedrontar, palavras que vêm nos deixar cabisbaixo, envergonhado, devemos usar a palavra de Deus como defesa e como ataque. E como eu uso a palavra como ataque? Como Jesus usou no deserto. Está escrito: sai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quando o inimigo ele vem com as artimanhas dele para querer nos pegar em falta, nos pegar em falha, devemos estar revestidos da presença do Senhor, da palavra, do escudo, do capacete, da sandália, da preparação do evangelho, do calçado, para que o adversário ele bata em retirada, como ele fez com Jesus. O crente cheio do Espírito Santo não significa que ele vai ficar isento do deserto. O crente, por estar muitas vezes cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto. Ele não está isento, glórias a Deus, de ser provado, de ser tentado. E é no deserto que a gente ganhamos experiência, sabemos ter discernimento, o que é Deus falando, o que é a voz do adversário. E uma coisa que me chama muita atenção é que o inimigo ele só apresentava bens materiais, bem terrenos. Ele apresentava a glória, o dinheiro, a luxúria. Ele apresentava, aleluia, aquilo que é terreno. Em nenhum momento ele se apresentou diante de Jesus e disse: olha, se tu me adorar, eu vou te dar o céu. Se tu me adorar, eu vou te dar a glória. Não, primeiro porque ele não tinha glória para dar. Primeiro porque ele já tinha perdido o céu. E se ele perder o céu, ele não pode dar e nem oferecer o céu para ninguém. Então só lhe resta oferecer as coisas mundanas, as riquezas da terra, porque ele sabe que o coração do ser humano é voltado para dinheiro, é voltado para a riqueza, é voltado para as coisas terrenas.
que venha fazer, aleluia, separação entre o homem e Deus. Não estou dizendo aqui que ter dinheiro é pecado, mas colocar o coração, aleluia, aplicar em algo que não lhe traz salvação, está tirando o lugar do Senhor Jesus. E o inimigo, ele não pôde apresentar o céu. Ele não pôde apresentar a Deus. A única coisa que o inimigo ele pôde apresentar, se Jesus adorasse, só foi a glória terrena. Aí o que me chama a atenção é que ele diz assim: e disse-lhe o diabo, no versículo 6 do capítulo 4 de Lucas, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e toda a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Você está entendendo que a única coisa que ele pôde apresentar foi as riquezas da terra, onde a Bíblia diz que vai se findar? A palavra do Senhor diz que as riquezas vão se acabar, as traças corroem, os cupins. Quando o ser humano ele perece, ele não leva nada. E tudo que tinha aqui, que houve riqueza, houve glamour, houve, aleluia, glórias a Deus, um luxo, materialmente. Quando o homem se vai, ele não leva com ele. Tudo aqui se acaba, tudo aqui se finda. Então o adversário não pode apresentar o céu. Você está entendendo o que Jesus está dizendo a você? Por mais que o inimigo ele queira te iludir com as coisas deste mundo, ele nunca vai te dar uma palavra e dizer assim: eu tenho salvação para a tua alma, eu te apresento o céu. Tu vai viver, tu vai luxar, tu vai ter condição, tu vai ter muito dinheiro, tu vai ter poder, tu vai ser rico, tu vai ter grandeza, mas tu não vai ter o céu, porque ele só pode te apresentar as coisas terrenas, e as coisas terrenas se findam. Se a sua vida se findar hoje, ela vai, mas você tem que estar com o passaporte garantido para saber qual lugar você vai poder, glórias a Deus, usufruir e desfrutar. Se é ao lado do Senhor Jesus ou se é ao lado daquele que te iludiu a vida inteira, te oferecendo riquezas, te oferecendo poder, glamour. É bom termos, glórias a Deus, algo que venha da parte de Deus para nossas vidas, para se manter, para termos, glórias a Deus, uma vida estável, uma vida bem-sucedida, mas sabendo que em primeiro lugar é Jesus e que tudo aqui é dele e vai se findar. Mas que quando se findar eu possa ter a minha vida garantida, que eu vou morar com ele na glória, e isso eu não posso perder por nada. Então nesta noite saiba que o mais importante do que o dinheiro, do que as riquezas, do que as luxúrias, do que o glamour, do que o poder, do que tudo isso é a presença de Deus. Você pode ter, glórias a Deus, uma boa casa, um bom carro, um bom dinheiro, uma boa conta no banco, pode, não é pecado. Mas você não pode se esquecer que o seu coração não pode ficar apegado a essas coisas, porque essas coisas se acabam e a sua alma é eterna. E quando essas coisas se findar, você tem que saber: eu fui abençoado, mas eu tenho minha vida entregue a Jesus. E se eu partir agora, eu sei que tudo isso aqui vai se findar, mas a minha alma vai estar no céu com Deus eterno, com o meu Deus celestial. Não permita o inimigo lhe iludir com as coisas que não pode trazer satisfação para a tua alma, não pode trazer vida, alegria, gozo, paz para a tua alma, porque só quem pode trazer paz, só quem pode trazer vida, só quem pode te salvar e te libertar e te dar vida eterna é o Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor nos diz
Em Salmos capítulo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não deixe as coisas deste mundo cobrir o teu coração, para que você não enxergue que o plano divino é maior e o plano do céu não é para você ficar na terra, é para você e para a glória. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e uma boa noite.